Hoje vou te contar 5 erros que destruíram meu futuro. Você nunca acha que isso é para você. Você acredita lá no fundo que ainda há tempo, que as conversas difíceis podem esperar, que o abraço pode ser dado amanhã e que o silêncio da casa nunca vai te sufocar. Mas a verdade é que o tempo não é um rio calmo, ele é um ladrão silencioso que rouba os momentos enquanto você planeja o futuro. Um dia você acorda e percebe que a aposentadoria não é o paraíso que te prometeram nos folhetos de banco. O que ninguém te conta é que quando o trabalho para, o barulho do mundo diminui, e o que sobra é o eco do que você deixou de viver. Você olha para o lado e percebe que certas portas se fecharam para sempre. A ameaça invisível não é a falta de dinheiro, nem a velhice física, é o peso do quase. Eu quase disse que a amava. Eu quase tirei aquela tarde para caminhar com ela. Eu quase parei de ser tão duro. E agora esse quase é a única coisa que me faz companhia nas madrugadas frias. Se você ainda tem o poder de escolha, se você ainda ouve o som da respiração de quem você ama, escute com atenção. O que eu vou te contar agora não é um conselho de um especialista, é o aviso de alguém que já cruzou a linha de chegada e descobriu que correu para o lado errado. O tempo é um recurso finito, e a maior tragédia da vida não é morrer, mas sim descobrir, tarde demais, que você passou a vida inteira se preparando para um descanso que, no fim, é solitário demais para ser suportado. Antes de eu continuar e te contar como a minha vida desmoronou no silêncio da minha própria sala, eu preciso que você faça um pacto comigo agora. Se você sente que este vídeo apareceu para você por uma razão, se você sente que o seu tempo está escapando entre os dedos, clique no botão de se inscrever para não perder os próximos alertas que a vida está tentando te dar através da minha voz. Não faça isso por números. Faça isso para garantir que você terá acesso a verdades que a maioria dos homens só descobre quando o arrependimento já é o único vizinho. Se você quer ser um homem que constrói um legado de presença e não apenas de bens materiais, junte-se a nós nesta jornada de despertar. Ao se inscrever, você deixa um sinal para o universo de que você está pronto para ouvir o que dói, mas que salva. Fique comigo até o final, pois o que eu vou revelar nos próximos minutos vai mudar a forma como você olha para a sua esposa ainda hoje. Este não é apenas mais um vídeo de internet. É um chamado para quem ainda tem a chance de não se tornar um fantasma dentro da própria casa. Ative as notificações e prepare o seu coração, porque o que vem a seguir é a confissão mais difícil que já tive que fazer em todos os meus 87 anos de existência nesta terra. Meu nome é Alberto e eu tenho 87 anos. Passei mais de 5 décadas ao lado da mesma mulher, a minha amada Helena. Durante 40 anos eu acordei cedo, vesti meu terno e saí para construir um império de papel. Eu achava que sabia tudo sobre prover, sobre ser o pilar da casa e sobre garantir que nada faltasse na nossa mesa. Eu acreditava piamente que o amor era medido pelo tamanho da casa que eu podia comprar e pelo conforto que eu poderia oferecer na nossa velhice. Mas a vida tem uma maneira cruel de nos ensinar a humildade. Eu adiei viagens, adiei jantares e adiei olhares profundos, porque a minha meta era a aposentadoria. Eu dizia para ela: quando eu me aposentar, nós faremos tudo. Mas a vida não aceita adiamentos sem cobrar juros altíssimos. Eu achava que a conhecia, mas eu só conhecia a rotina dela. Eu não conhecia os seus medos silenciosos, nem as histórias que ela parou de contar porque eu estava sempre cansado demais para ouvir. Hoje, eu sou um sobrevivente do meu próprio egoísmo. Eu tenho a casa grande, tenho o conforto, mas o silêncio que habita aqui é o preço da minha autoridade moral tardia. Eu não sou um exemplo de sucesso, sou um homem que aprendeu o valor das coisas somente quando as perdeu. Se você quer evitar o vazio que eu sinto hoje, você precisa baixar a guarda
e entender que a verdadeira autoridade não vem do que você conquista, mas do que você cultiva no coração de quem caminha ao seu lado. A casa ainda está exatamente como ela deixou. O cheiro do perfume dela ainda teima em flutuar pelo corredor nos dias de sol, e a xícara de café favorita continua no mesmo lugar no armário. Mas tudo está fora do lugar. É como se o mundo tivesse mudado alguns centímetros para o lado, e nada mais se encaixasse perfeitamente. A desorientação após a perda é uma névoa densa que não se dissipa com o tempo. Eu me pego caminhando até a sala para contar algo que li no jornal, apenas para ser atingido pelo impacto brutal do vazio na poltrona onde ela costumava sentar. É uma dor sensorial, física, que dói nos ossos. O cotidiano, que antes era uma coreografia ensaiada de dois, agora é um tropeço constante em memórias involuntárias. O silêncio não é apenas a ausência de som, é a presença constante da falta. Eu olho para as fotos na parede e vejo dois estranhos felizes que acreditavam ter todo o tempo do mundo. A cozinha parece maior agora. As noites são mais longas e o relógio de parede parece zombar de cada segundo que eu passo sozinho. Eu me sinto perdido em um mapa que eu mesmo desenhei, mas onde as ruas mudaram de nome. A desorientação não vem apenas da saudade, mas da percepção de que eu gastei minha vida inteira acumulando coisas para um futuro que agora se resume a este silêncio ensurdecedor. O mundo continuou girando, as pessoas continuam passando lá fora, mas para mim, tudo parou naquele instante em que o último suspiro dela ecoou no quarto. As pessoas dizem que sempre há um amanhã. Elas dizem que nunca é tarde para recomeçar. Mas hoje, aos 87 anos, eu estou aqui para te dizer que isso é uma mentira confortável que contamos a nós mesmos para não enfrentarmos a urgência do presente. O amanhã é uma promessa que a vida não tem obrigação nenhuma de cumprir. Ninguém te conta que, às vezes, o sol se põe e não nasce mais para quem você mais ama. E quando você percebe isso, não é a morte que mais dói. O que rasga o peito é a consciência do que você não fez enquanto podia. É a quebra violenta da ilusão de que o tempo é infinito. O verdadeiro antagonista da sua felicidade não é a falta de dinheiro ou a doença. É a crença de que você tem o controle sobre o depois. Eu vivi sob essa ilusão por décadas. Eu achava que estava sendo prudente, que estava sendo estratégico ao focar no trabalho e deixar o afeto para o final de semana. Que erro estúpido! A vida acontece nos intervalos, nos momentos pequenos que a gente ignora enquanto espera pelo grande evento. A morte não é o fim de tudo, ela é apenas o ponto final de uma história que você teve a chance de escrever com cores vibrantes, mas preferiu usar apenas o cinza da rotina. Sinta a revolta agora, sinta a culpa antecipada, porque é essa dor que pode te salvar de se tornar o que eu sou hoje. Não deixe que a ilusão do amanhã roube a única certeza que você tem, o agora. Antes que seja tarde demais para você, antes que a vida decida que o seu tempo de aprendizado acabou, existem coisas que você nunca deve fazer. Não estou falando de conselhos vazios que você lê em livros de autoajuda. Estou falando de erros fatais que eu cometi e que me custaram a paz da minha alma. Eu aprendi da pior maneira possível, e agora eu carrego o peso desses erros todos os dias. Esta é uma lista definitiva de avisos para quem ainda tem a chance de consertar o rumo da história. Se você tem uma esposa, se você tem uma parceira que dedica a vida a você, preste muita atenção. O que eu vou listar a seguir são as armadilhas que o ego e o cansaço colocam no seu caminho. Ninguém te ensina isso na escola, e a sociedade muitas vezes incentiva esses comportamentos como se fossem sinais de força. Mas a verdadeira força está em evitar esses abismos. Eu vou te mostrar o que eu deixei de fazer, o que eu ignorei e o que eu menosprezei. E eu te garanto, se você ignorar este alerta,
Você passará o resto dos seus dias tentando preencher um buraco que não tem fundo. O seu cérebro vai querer negar. Ele vai dizer que você é diferente, que no seu caso é diferente. Não se engane. A biologia do arrependimento é universal. Fique comigo até o final desta lista, porque cada item aqui é um pedaço da minha própria dor que eu estou entregando para que você não precise senti-la da mesma forma. O primeiro grande erro que cometi foi acreditar que sempre haveria tempo para as coisas importantes. Eu me lembro de quantas vezes a Helena tentou me mostrar algo simples, uma flor no jardim ou uma notícia no jornal, e eu estava sempre ocupado demais com o celular, com o trabalho ou com o meu próprio cansaço. Eu pensava comigo mesmo, depois eu dou atenção a ela. Amanhã eu escuto essa história de novo. No próximo final de semana, eu a abraço com mais calma. O depois se tornou o meu refúgio e, ao mesmo tempo, a minha maior armadilha. A gente adia o afeto como se ele fosse algo que pudesse ser guardado em um pote para ser consumido mais tarde. Mas o afeto tem prazo de validade. Ele precisa ser fresco, precisa ser do agora. Eu perdi milhares de micro-oportunidades de conexão porque estava focado em um futuro que eu nem sabia se chegaria. O arrependimento antecipado é o que eu sinto hoje ao olhar para o sofá e perceber que não haverá mais o depois. O tempo não espera por ninguém e ele não aceita desculpas de quem estava ocupado demais para ser humano. Cada vez que você escolhe o seu cansaço em vez do abraço, você está perdendo um pedaço da sua própria história que nunca mais vai voltar. Não cometa o erro de achar que a vida é um filme que você pode pausar e retomar quando estiver com disposição. A vida é uma transmissão ao vivo e o tempo é o único recurso que você nunca consegue recuperar. Não importa quanto dinheiro você tenha guardado na conta. O segundo erro foi não escutar de verdade. Eu ouvia as palavras dela, mas não escutava o que estava por trás. Eu respondia com monossílabos, sem tirar os olhos da televisão ou das minhas preocupações. Eu achava que ouvir era apenas um ato biológico de processar sons, mas hoje eu sei que ouvir é um ato de amor e de entrega. Ela contava as mesmas histórias, falava das preocupações com os filhos, das pequenas alegrias do dia dela, e eu, na minha arrogância de homem provedor, achava aquilo irrelevante. Hoje eu daria tudo o que possuo, cada centavo da minha aposentadoria, apenas para ouvir aquelas mesmas histórias repetidas 1000 vezes. Mas o silêncio é um professor cruel. Ele não repete nada. Ele apenas ecoa a sua negligência. A culpa que eu sinto ao lembrar da expressão dela quando percebia que eu não estava ouvindo é uma ferida que não fecha. Eu a deixei sozinha dentro da nossa própria conversa. Se você está ouvindo isso, olhe para a pessoa ao seu lado. Escute não apenas as palavras, mas o tom de voz, o brilho nos olhos, o medo que ela não tem coragem de dizer. O silêncio que você impõe hoje com a sua indiferença será o mesmo silêncio que vai te assombrar quando ela não estiver mais lá para falar. A comunicação não é sobre trocar informações, é sobre fazer a outra pessoa se sentir vista. E eu, infelizmente, passei anos olhando para ela sem realmente enxergá-la. O terceiro erro foi economizar afeto. Por alguma razão estúpida, eu acreditava que demonstrar demais me tornaria fraco ou que ela já sabia que eu a amava. Então não precisava ficar repetindo. Eu economizava elogios, guardava os beijos para momentos especiais e evitava o toque físico gratuito. Eu achava que o amor era um fato consumado pelo casamento e que não precisava de manutenção diária. Que engano terrível! O amor é como uma planta que morre sem água todos os dias. Eu amava a Helena com todo o meu ser, mas eu não dizia. Eu achava que as minhas ações de prover o sustento eram suficientes, mas ninguém se sente amado apenas por ter as contas pagas. As pessoas se sentem amadas pelo eu te amo inesperado, pelo carinho na mão enquanto assistem televisão, pelo olhar de admiração sem motivo aparente.
O medo de ter amado pouco é o que mais me tira o sono aos 87 anos. Eu me pergunto se ela partiu sabendo o tamanho da minha adoração por ela, ou se ela foi embora sentindo-se apenas uma companheira de rotina. Não economize o que você tem em abundância. O afeto não acaba quando você o distribui, ele se multiplica. Se você ainda tem sua esposa ao seu alcance, toque nela agora. Diga que ela é linda. Não espere um aniversário ou uma data especial. O especial é o fato de vocês estarem vivos hoje. A economia de afeto é a única poupança que te deixa pobre no final da vida. O quarto erro foi a minha insistência em ser forte demais. Ou melhor, a minha falsa ideia de força. Eu fui ensinado que um homem não chora, não demonstra fraqueza e não compartilha seus medos. Quando as coisas ficavam difíceis, eu me fechava em uma armadura de gelo. Quando ela sofria, eu tentava resolver o problema de forma lógica, em vez de apenas sentar e chorar com ela. Eu achei que proteger era esconder o medo, mas hoje eu sei que proteger era compartilhar o medo. Ao tentar ser o pilar inabalável, eu criei uma distância intransponível entre nós. Eu a impedi de me conhecer por inteiro, de conhecer as minhas fragilidades. A vulnerabilidade masculina é algo raro e, por isso mesmo, é uma das ferramentas mais poderosas de conexão que existem. Quando você se permite ser fraco diante da mulher que te ama, você dá a ela a permissão de ser sua parceira de verdade, não apenas uma espectadora da sua vida. Eu perdi a chance de ser consolado por ela em muitos momentos, porque eu tinha orgulho demais para admitir que estava assustado com o envelhecimento ou com os rumos do trabalho. Hoje eu sei que a verdadeira força está na coragem de ser vulnerável. Ser forte sozinho é apenas uma forma lenta de solidão. Se eu pudesse voltar, eu teria deixado a Helena ver todas as minhas rachaduras, porque era através delas que o amor dela poderia ter entrado com mais força e curado o que eu nem sabia que estava quebrado. O quinto, e talvez mais doloroso erro, foi não preparar o depois. Eu não estou falando de testamentos ou seguros de vida. Eu estou falando de preparar o coração para a ausência. Eu vivi como se a ordem natural das coisas fosse eterna, como se o cenário da minha vida nunca fosse mudar. Você não se prepara para perder a pessoa que é o centro do seu mundo, mas você poderia ter preparado o seu coração sendo mais presente, criando memórias que sirvam de sustento para a solidão. Quando ela se foi, eu não fiquei apenas sem ela, eu fiquei sem o meu propósito. Eu não cultivei interesses, amizades ou uma vida interior que não dependesse da presença física dela para existir. O medo absoluto da solidão futura que eu sinto hoje é fruto de uma vida inteira de dependência emocional disfarçada de independência. Eu não preparei o meu espírito para o silêncio. Eu não aprendi a conversar comigo mesmo porque ela era o meu único interlocutor real. A casa cheia de objetos que ela escolheu é agora um museu de uma vida que eu não soube aproveitar plenamente. Preparar o depois significa viver de tal forma que, quando a partida acontecer, você tenha a paz de saber que nada ficou por dizer. Significa construir um legado de momentos, não apenas de posses. A solidão é um peso insuportável quando você percebe que não construiu pontes suficientes enquanto tinha tempo. Agora eu caminho por corredores vazios, carregando o peso de uma preparação que eu nunca fiz. O amor não acaba quando alguém parte, mas ele cobra um preço altíssimo por tudo o que foi adiado. Se você ainda tem sua esposa, se você ainda tem o privilégio de ouvir a voz dela ou de sentir o toque da mão dela, faça um favor a si mesmo. Olhe para ela hoje como se fosse a última vez, porque a verdade dura e implacável é que um dia será. A transformação que eu espero que você sinta agora não é a da tristeza, mas a da urgência. Não deixe que a minha história seja apenas um vídeo que você assistiu e esqueceu 5 minutos depois.
Deixe que ela mude a forma como você entra em casa hoje à noite. O amor que permanece é aquele que foi vivido na sua totalidade, com todos os seus erros e acertos, mas acima de tudo com presença. Eu tenho 87 anos e o meu legado não são os prédios que ajudei a construir ou as contas bancárias que acumulei. O meu verdadeiro legado, aquilo que realmente importa agora que o fim se aproxima, é a marca que deixei no coração da Helena e a marca que ela deixou no meu. O resto é fumaça. O sentido da vida não está na chegada, mas na qualidade da companhia durante a jornada. Não espere a aposentadoria para ser feliz. Não espere a doença para ser carinhoso. Seja o homem que ela merece hoje, para que você não tenha que ser o homem arrependido que eu sou amanhã. Se as minhas palavras tocaram o seu coração, ou se fizeram você pensar em alguém especial que está ao seu lado, eu tenho um pedido para te fazer. Escreva o nome dela aqui embaixo nos comentários. Não faça isso por mim, nem para ajudar o canal. Faça isso por você. Transforme esse pequeno ato em um compromisso público de que você vai valorizar mais essa pessoa a partir de hoje. É um exercício de reconhecimento, um momento para você parar e dizer para o mundo que ela importa. E depois que você fechar este vídeo, não vá fazer outra coisa. Vá até ela. Se ela estiver na sala, na cozinha ou até mesmo longe, mande uma mensagem ou dê um abraço. Diga o que você nunca teve coragem de dizer ou o que você parou de dizer porque achou que ela já sabia. A vida é curta demais para guardarmos palavras importantes dentro de nós. O arrependimento é um fardo muito pesado para se carregar na velhice, e eu estou aqui tentando aliviar um pouco do seu futuro ao te dar esse alerta agora. Compartilhe esse vídeo com um amigo que você sabe que também precisa ouvir isso. Às vezes, um homem precisa ouvir a verdade de outro homem para acordar. Se você sente que essas histórias e essas lições de vida são importantes para a sua jornada, inscreva-se aqui no canal. Nós continuaremos compartilhando o que ninguém ensina nas escolas, o que a vida só nos revela quando já é quase tarde demais. A verdade final é que este roteiro e esta história não vão viralizar porque eu usei palavras difíceis ou técnicas secretas. Eles vão viralizar porque tocam em uma ferida que todos nós temos, o medo de não termos sido bons o suficiente para quem nos amou. Ele sussurra o que ninguém quer ouvir porque a verdade dói, mas é a única coisa que liberta. Quando você se olhar no espelho amanhã de manhã, espero que veja um homem mais consciente da sua própria finitude e, por isso mesmo, mais apaixonado pela vida e pela mulher que caminha ao seu lado. O tempo é o seu senhor ou o seu servo, você decide. Eu escolhi ser servo dele por muito tempo e agora ele me cobra com juros. Você ainda pode ser o senhor do seu tempo, usando cada minuto para construir uma catedral de afeto. Não se perca nos detalhes insignificantes do dia a dia. Mantenha os olhos no que é eterno. O amor é a única coisa que levamos conosco e a única coisa que deixamos para trás de verdade. Que a sua jornada seja diferente da minha no que diz respeito ao arrependimento. Que você chegue aos 87 anos com o coração cansado de tanto viver, mas em paz por ter amado sem reservas. Que assim seja, para você e para todos os que ainda têm a chance de recomeçar hoje. O fim é inevitável, mas o caminho até ele pode ser a mais bela das canções.